Quanto custa para você vender na Shopee? Quais são as novas taxas para você vender na Shopee? É exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, indo direto ao ponto aqui. Para você se cadastrar, para você começar a vender na Shopee, você não paga nada. O cadastro para você ser vendedor da Shopee, ele é gratuito. Você só vai pagar quando acontecer uma venda. Aí, acontecendo uma venda, você paga uma comissão. Como que funciona a comissão que você paga quando você vende na Shopee? Você pode começar a vender na Shopee tanto com o CPF quanto com o CNPJ. Então, tanto o vendedor CPF quanto o vendedor CNPJ vão pagar as mesmas taxas aqui. E essa taxa, a comissão que você paga na Shopee, ela depende da faixa de preço do produto que você vende. Então, por exemplo, se você vende produtos de até R$ 79,99, você vai pagar uma comissão de 20% mais R$ 4,00 por item vendido. A partir de agora, todas as faixas de comissão aqui, você já tem o frete grátis incluso. Como que funcionava antigamente? Antigamente, a Shopee ela tinha dois tipos de comissão. Uma comissão para quem não queria participar do programa de frete grátis e a Shopee tinha uma outra comissão para quem queria participar do programa de frete grátis. A partir de agora não tem mais isso. Todo mundo participa do programa de frete grátis. Todo vendedor que começa a vender na Shopee, todo vendedor que vende na Shopee, automaticamente já está no programa de frete grátis. Então, para todas as comissões que eu for falar aqui, independente da faixa de preço, já está incluso o frete grátis, beleza? Então, essa seria a primeira faixa de preço, né, e de comissão que você pagaria. A segunda faixa é, se você vende produtos de R$ 80 até R$ 99,99, nesse caso, você paga uma comissão de 14% mais R$ 16,00 por item vendido. E aqui tem um subsídio da Shopee para quem pagar com Pix. O cliente que pagar com Pix, ele vai ter 5% de desconto. A ideia desse desconto oferecido pela Shopee, né, desse subsídio de 5%, é incentivar os clientes a comprarem mais, deixarem as ofertas da Shopee mais atrativas, né, fazendo com que as compras com pagamento via Pix aumentem ainda mais. Então, esse subsídio de 5% no pagamento com Pix é o que a Shopee está oferecendo para o cliente que pagar com Pix, tá? Aí a faixa 3 de preço aqui é para produtos de R$ 100 até R$ 199,99. Nesse caso, você paga uma comissão de 14% mais R$ 20 por item vendido, e aqui também tem o subsídio de 5% no Pix. Então, se o cliente pagar no Pix, ele vai ter um desconto de 5%. Esse desconto é oferecido diretamente pela Shopee, beleza? A faixa 4 é se você vende produtos entre R$ 200 e R$ 499,99. Nesse caso, você paga uma comissão também de 14%, porém R$ 26,00 por item vendido. Aqui também tem o subsídio do Pix de 5%. E por último, né, a última faixa de preço é se você vende produtos acima de R$ 500. Nesse caso, se você vende produtos acima de R$ 500, você paga uma comissão de 14% mais R$ 26,00 por item vendido, que é igual a comissão e a taxa da faixa 4, porém aqui o subsídio é de 8%. Então, os clientes que comprarem produtos acima de R$ 500 pagando no Pix vão ter um desconto de 8% na compra, tá? Esse desconto, como eu falei, é oferecido pela Shopee pro cliente, beleza? Então, aqui são as comissões que você paga e as taxas que você paga de acordo com a faixa de preço do produto que você vende. E essas taxas, elas são válidas tanto para quem vende com CPF quanto para quem vende com CNPJ. Porém, se você vender com CPF e fizer mais de 450 pedidos nos últimos 90 dias, você paga um adicional de R$ 3,00 em cada taxa por item vendido. Então, aqui nos produtos de até R$ 79,00, você paga 20% mais 4, que seria igual, e aí tem o R$ 3,00 adicional por item vendido. Na faixa 2, de 80 a R$ 99,99, você vai pagar 14% mais 16 mais 3 por item vendido. Na faixa 3, que é de R$ 100 a R$ 199,99, você vai pagar 14% mais 20 mais 3 por item vendido. Então aqui no caso seria 19, aqui no caso seria 23, nesse aqui seria R$ 7,00, né? Na faixa 4, para produtos entre R$ 200 e R$ 499,99, você vai pagar 14% mais 26 mais 3, então aqui no caso seria mais R$ 29,00 de taxa por item vendido. E na faixa 5, para produtos acima de R$ 500, você vai pagar 14% mais 26 mais 3 também, que daria 29. Aqui a questão do subsídio continua exatamente a mesma coisa de cima. Então, se você vende com o CPF e fez mais de 450 pedidos nos últimos 90 dias, você vai pagar R$ 3,00 adicional de taxa por item vendido. Se você vende com o CNPJ, independente da quantidade de pedidos que você fizer, você não paga essa taxa adicional, tá? Essa taxa adicional de mais R$ 3,00, ela só é válida para quem vende com o CPF e fez mais de 450 pedidos nos últimos 90 dias. Se você vende com o CNPJ, independente do número de pedidos que você faz nos últimos 90 dias, você vai continuar pagando essa taxa aqui de cima. E se você é vendedor CPF e não fez mais de 450 pedidos nos últimos 90 dias, também vale essa tabela de cima aqui, onde não tem os R$ 3,00 adicional por taxa de item vendido, beleza? Se você vende produtos
com preço abaixo de R$8, a taxa por item vendido nesse caso aqui, ela será a metade do valor do produto. Então, por exemplo, se você vende um produto de R$5, o adicional por item vendido vai ser R$2,50 e não R$4. Se vende um produto de R$6, o adicional por item vendido vai ser de R$3 e não R$4, né? Lembrando que quando você vende produtos abaixo de R$79,99, a taxa por item vendido é de R$4, porém, se o produto for menor que R$8, essa taxa vai ser a metade do valor do produto, beleza? E quando você vende kits, você tem uma vantagem aqui. Então, por exemplo, imagina que o cliente entrou para comprar o seu produto e ao invés de ele comprar um produto, ele colocou no carrinho que ele quer comprar 2 unidades do produto. Nesse caso, se ele comprar 2 unidades, você vai pagar 2 vezes a taxa do item vendido. Então, se o produto custar até R$79 e ele comprou 2, você vai pagar R$4 mais 4, você vai pagar R$8 de taxa mais os 20%. Se você vende um produto, por exemplo, de R$200 a R$499,99 e o cliente comprar 2 unidades, você vai pagar R$52, que é 26 mais 26, R$52 mais 14% de comissão. Então, quando você vende kits, então eu monto um kit e nesse kit eu falo que ele tem 2 unidades ou ele tem 3 unidades. O produto é um kit, tá? E no kit tem 2, 3, 5 unidades. Nesse caso, quando o cliente comprar um kit, você vai pagar uma taxa por item vendido, porque a Shopee considera o kit um único produto. Os itens que estão dentro do kit, você não vai pagar um adicional para cada item do kit. Então, se o produto que você vende, os clientes costumam comprar em mais quantidade, é interessante você ter ali alguns kits, um kit com 3 unidades, um kit com 5 unidades, um kit com 10 unidades, para que você pague somente uma taxa por item vendido, no caso dos kits, beleza? Então, como eu coloquei aqui, ó, a taxa do item vendido é cobrada pelo kit e não por cada item que contempla o kit ali. Beleza, então aqui são as taxas, né? Aqui são as comissões e taxas para você vender na Shopee de acordo com a faixa de preço do seu produto. E aí tem o imposto, né? Quanto que você paga de imposto para você vender na Shopee? Se você vende com o CPF, você criou a sua conta para vender com o CPF, você não tem que emitir nota fiscal e aí você não paga imposto. Porém, vendendo com o CPF, você não vai conseguir faturar muito na Shopee. Você vai ter um limite ali de faturamento, porque assim que você ultrapassar esse limite, a Shopee vai exigir que você migre para CNPJ. Então, o vendedor que vende com o CPF, ele não consegue faturar 10 mil por mês, 20 mil por mês, 50 mil por mês, 100 mil por mês ou mais, tá? O vendedor de CPF, ele vai ter uma limitação de faturamento ali por volta de 3 mil, 4 mil, 5 mil reais por mês. Isso é faturamento, não é lucro, tá? Tô falando de faturamento. Então, se você vende com CPF, você não paga imposto porque você não tem que emitir nota, mas você tem essa limitação. Se você vende com o CNPJ, MEI, que é o microempreendedor individual, você vai pagar uma taxa fixa de imposto independente de quanto você vende. Então, se você vender R$1.000 por mês, 5 mil reais por mês, 10 mil reais por mês, o valor que você paga de imposto quando você é MEI é um valor fixo mensal de aproximadamente R$80 por mês, tá? Porém, o MEI só pode faturar R$81 mil no acumulado de um ano. O MEI não pode faturar mais do que R$81 mil no acumulado de um ano. Se ele faturar mais do que isso, ele não pode continuar sendo MEI. Aí ele tem que mudar a empresa para ME, para EPP, por exemplo, tá? Então, se você for CNPJ MEI, você vai pagar aproximadamente R$80 por mês de taxa fixa, independente de quanto você fatura. Lembrando que o faturamento só pode ser no máximo R$81 mil no acumulado de um ano. E aí, se você não for MEI, se você for ME, que é microempresa, ou EPP, que é empresa de pequeno porte, ou algum outro tipo de empresa, o valor que você vai pagar de imposto vai depender do tipo de tributação. Se você vai ser Simples Nacional, se você vai ser lucro real ou lucro presumido, por exemplo. Se você começar uma ME agora no Simples Nacional, você vai partir de 4% de imposto. Esse percentual, ele aumenta conforme o valor acumulado do ano aumentar. Quanto mais você faturar no acumulado do ano, esse percentual, ele também aumenta, tá? Mas você parte de 4% de imposto sobre o valor vendido. Se você for lucro real ou lucro presumido, esse percentual, ele já é maior, aí é importante que você consulte o seu contador para saber qual que é o percentual atual que incide na sua empresa, se você for lucro real ou lucro presumido, inclusive se você for Simples Nacional. É importante que você confira com o seu contador qual que é o percentual atual vigente na sua empresa, caso você seja ali Simples Nacional, lucro real ou lucro presumido, beleza? Entrou recentemente em vigor a reforma tributária, ainda em fase de teste, e nesse primeiro momento a reforma tributária ela não tem um impacto direto se você for MEI e se você for Simples Nacional. Agora, se você for lucro real ou lucro presumido, é importante que você verifique com o seu contador para saber qual que é a taxa que incide atualmente na sua empresa, porque na emissão da nota fiscal você vai ter que adicionar ali os novos impostos que você vai pagar com a reforma tributária, mesmo ainda na fase de teste, beleza? Bom, então sabendo aqui quanto custa, né, vender na Shopee, qual que é a comissão, qual que é a taxa que a Shopee cobra, qual que é o imposto que você paga, vamos simular aqui uma precificação. Eu vou abrir aqui essa planilha, inclusive, se você quiser ter acesso a essa exata planilha para você fazer as suas próprias simulações, deixa aqui nos comentários planilha preço que eu mando para você essa planilha gratuitamente, beleza? A planilha, ela tá dividida em duas partes. Do lado esquerdo da planilha, a gente parte da margem de contribuição que a gente quer ter e a planilha vai falar por quanto você deve vender o produto para você conseguir ter aquela margem de contribuição. Do lado direito da planilha, você vai partir do preço de venda, por quanto você quer vender o produto e a planilha vai te falar o quanto te sobra de margem, tá? Vamos começar aqui do lado esquerdo, imaginando que você queira ter uma margem
margem de contribuição, uma margem de lucro bruto, né, de 20%. Ah, Rafael, mas qual que seria a margem ideal? A margem normalmente, para quem está começando, fica ali entre 10 e 20%. Tem como você ter margens maiores, de 25, de 30, 35 ou até maiores, se você, por exemplo, faz importação da China. Se você é fabricante ou se você compra em grande volume dos fornecedores, você consegue ter margens melhores ali. Agora, se está começando agora e está comprando de fornecedores nacionais em pequeno volume ainda, a sua margem ela fica ali entre 10 e 20%. Para nossa simulação aqui, para o nosso exemplo, vamos considerar que você queira ter uma margem de 20%, uma margem de lucro bruto, tá? Uma margem de contribuição de 20%. Legal. Aí tem a comissão da Shopee. A comissão da Shopee, como a gente viu, ela depende da faixa de preço pelo qual o produto está sendo vendido, tá? Então, vamos imaginar aqui que a gente vai vender um produto de até R$ 79,99, tá? Então, nesse caso, para produtos de até R$ 79,99, que seria a faixa 1 de preço aqui, você paga uma comissão de 20% mais R$ 4,00 por item vendido. Então, vamos colocar aqui, ó, 20%. Estou considerando que a gente vai vender um produto que o preço de venda dele vai ser de até R$ 79,99 e mais R$ 4,00 aqui, ó, na próxima linha de item vendido. Aí tem o imposto. Vamos imaginar aqui no nosso exemplo que você é CNPJ MEI, microempreendedor individual, então você pode deixar 0% aqui porque você paga uma taxa fixa de imposto, né, de mais ou menos R$ 80,00 por mês, independente de quanto você fatura. Então, por não variar conforme o faturamento, é uma taxa fixa, a gente não vai colocar aqui e vai deixar 0%. Lembrando que o mês só pode faturar no máximo R$ 81 mil no acumulado de um ano. Beleza, aí tem a embalagem. A embalagem ela depende se o produto for leve, se ele for pesado, se ele for grande, se ele for pequeno, né, para saber se ele é mais caro ou é mais barato. Vamos colocar aqui R$ 1,00 pra gente simular aqui a embalagem e o custo do produto. Vamos imaginar que a gente pagou R$ 40,00 no produto no fornecedor. Então, para eu vender um produto que eu paguei R$ 40,00 no fornecedor e eu quero ter 20% de margem de contribuição, eu devo vender esse produto por R$ 75,00. Vendendo a R$ 75,00, já está contemplado aqui a comissão da Shopee, a taxa de vendido, o imposto, a embalagem, o custo do produto, né, e a margem de contribuição, quanto que eu quero ter de lucro bruto ali. Beleza, agora vamos imaginar que os seus concorrentes estão vendendo esse mesmo produto por R$ 65,00. Você quer vender por 75 para você ter uma margem de 20%, mas os seus concorrentes estão vendendo por R$ 65,00 e você também quer vender por R$ 65,00 para você ser competitivo comparado com os seus concorrentes. Então vamos imaginar aqui, ó, R$ 65,00 é o preço de venda. A comissão da Shopee aqui é 20%, a taxa do item vendido é de R$ 4,00, o imposto vamos deixar 0%, né, que a gente está imaginando que você é CNPJ MEI, nesse exemplo, a embalagem é R$1,00 e aqui você vai pagar R$ 40,00 no produto. Nesse caso, você vai ter uma margem de 10,77. Ainda é uma margem que está naquela faixa que eu falei, entre 10% e 20%. É uma margem que reduziu bastante, né, caiu pela metade, mas ainda está naquela margem média que eu falei, entre 10% e 20%. Se você fosse vender, por exemplo, por R$ 59,00, vamos colocar aqui, ó, se fosse vender por R$ 59,00, a sua margem vai cair para 3,73. Já é uma margem inviável. Você não deve vender um produto se a sua margem for 3,73. Não faz nenhum sentido, tá? Nesse caso, se você fosse vender por 59 porque os seus concorrentes, a maioria deles está vendendo por 59 e você quer ser competitivo, né, se comparado aos seus concorrentes, nesse caso você precisaria negociar com o seu fornecedor para você conseguir melhorar a sua margem. Por quê? A comissão da Shopee não tem como você mexer. A taxa do item vendido não tem como você mexer. O imposto a gente já considerou 0%. A embalagem até dá para você melhorar, mas aqui como ela já está R$1,00, não vai mudar muita coisa em relação ao percentual, a sua margem. E aí, a única forma de você melhorar a sua margem é negociar com o seu fornecedor. Então, vamos imaginar que ao invés de você pagar R$40,00 no fornecedor, você está pagando aqui, ó, R$36,00 no produto. Nesse caso, você já conseguiu ir para uma margem de 10,51, que é uma margem que já está naquela média que eu falei. Então, você precisaria negociar com o seu fornecedor. Então, nessa planilha, você consegue simular vários cenários. Você consegue saber exatamente o que você precisa fazer para ter um preço competitivo comparado com os seus concorrentes e, ao mesmo tempo, conseguir ter uma margem de lucro saudável. Então, dependendo do cenário, você tem que negociar mais com o seu fornecedor. Dependendo do cenário, você tem que procurar outro fornecedor. Dependendo do cenário, você vai estar com uma margem ótima já comparado com os seus principais concorrentes. Vamos fazer um outro exemplo aqui, considerando que você vai vender um produto da faixa 3, que é de R$100 até R$199,99, tá? Então vamos zerar aqui, ó, as linhas da planilha, tá? Vou zerar essas linhas todas e vamos fazer uma nova simulação pensando num produto de uma outra faixa de preço. Então vamos considerar que você ainda quer ter 20% de margem, então eu quero ter 20% de margem de lucro bruto, de margem de contribuição. A comissão da Shopee, se eu for vender um produto entre R$100 e R$199,99, ela é de 14% mais R$20 por item vendido. Na primeira faixa é R$4,00, aqui já é R$20, tá? Aumenta muito a taxa do item vendido. Então aqui, ó, comissão da Shopee é de 14%, a taxa do item vendido é de R$20, o imposto, vou considerar que a gente é CNPJ MEI, então vou manter o 0%, embalagem vamos colocar R$1,00, e aqui no custo do produto, vamos imaginar que a gente pagou aqui, ó, R$60 nesse produto no fornecedor. Então, para eu conseguir ter uma margem de 20% nesse produto, eu preciso vender ele por R$122,73. Eu vendendo ele a R$122,73, eu vou conseguir ter uma margem de
20%, já considerando a comissão da Shopee, já considerando a taxa do item vendido e já considerando todos os custos envolvidos aqui nessa transação. Beleza, agora vamos imaginar que os seus concorrentes estão vendendo esse mesmo produto por R$100, tá? E aí você também quer vender por R$100 para você ficar competitivo, né, se comparado ao preço dos seus principais concorrentes. Então a comissão aqui é 14%, a taxa do vendido é de R$20, imposto vou deixar zero, porque a gente está considerando que você é CNPJ MEI, embalagem R$1 e você pagou R$60 no produto. Nesse caso, você vendendo a R$100, você vai estar com uma margem de 5%, que é uma margem muito pequena, é uma margem bem reduzida. Então, novamente, você vai precisar negociar com o seu fornecedor para você conseguir melhorar a sua margem, tá? Nesse caso aqui, se você negociar com o seu fornecedor para, ao invés de pagar R$60, você pagar R$55, você já iria por uma margem de 10%. Então, você teria que negociar com o seu fornecedor. Mas, uma outra opção aqui também seria você baixar R$1 no preço aqui. Por quê? Se você vender um produto de até R$ 99,99, a taxa por item vendido é de R$16 ao invés de 20. Então, vendendo a R$100, você está pagando R$20 de taxa por item vendido, a comissão é a mesma, né? É 14%, mas o que muda aqui é a taxa. Então, se eu vender por R$99 ao invés de R$100, eu já ganho R$4 ali de desconto na taxa. Então, vamos simular aqui, ó, vendendo a R$99, 14% continua igual, aqui ao invés de 20 vai ser R$16. Nesse caso, vendendo um produto a R$99, já foi para R$8,22, pagando os R$60 iniciais para o fornecedor. Então aqui eu ainda nem negociei com o meu fornecedor e eu já consegui melhorar muito a minha margem, baixando o preço do produto, né? Porque aí nesse caso eu baixando o preço, eu já vou por uma taxa de item vendido por uma outra faixa, né? E aí se você negociar com o seu fornecedor para pagar R$58 aqui, você já iria aqui para uma margem de contribuição de 10 e 24. Então é muito importante que você faça várias simulações na planilha, dependendo do preço de venda do seu produto, para saber o quanto vai te sobrar de margem, o quanto você quer ter de margem, por quanto os seus concorrentes estão vendendo aquele produto. Se você diminuir o preço para ficar competitivo igual aos concorrentes, o que você tem que fazer de negociação com o seu fornecedor e assim por diante. Então aqui você consegue simular diversos cenários, levando em consideração os custos, né? As faixas de preço, lembrando que esse aqui é o preço de venda do produto, né? Que você vai ter na Shopee, você paga uma comissão diferente e uma taxa por item vendido diferente, beleza? Se você quiser ter acesso a essa exata planilha para você fazer as suas próprias simulações, deixa aqui nos comentários planilha preço, que eu mando para você gratuitamente essa planilha. E lembrando que a gente tem aqui na Universidade de E-Commerce o nosso curso, o Mapa da Shopee, que é o passo a passo para você começar a vender na Shopee do jeito certo, já na rota do sucesso, sem ser na base da tentativa e erro. No curso a gente mostra tudo para você, como criar sua conta de vendedor na prática, como cadastrar os seus produtos passo a passo na prática, quais são os melhores produtos para você começar a vender na Shopee, como encontrar os melhores fornecedores, como aplicar as técnicas e os truques dos top vendedores direto na sua loja, direto no seu produto, para você começar já na rota do sucesso. E o preço para você ter acesso ao curso hoje está um preço extremamente acessível. É um preço que ele está tão barato que as pessoas estão perguntando pra gente no WhatsApp se o preço está certo, de tão barato que o curso está. Para você conhecer o nosso curso, o link tá aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como contribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima!